Gente, boa noite. É um pouquinho frio, assim, às vezes não poder olhar nos seus olhos, né? Mas você está olhando nos meus olhos feios aqui, né? É um prazer aí, obrigado pelo convite. Demorou um pouquinho, mas chegamos. Eu cuido de 9 igrejas aqui, então é muita coisa para fazer, então por isso que demorou e deu certo na minha folga aí, apesar que hoje foi um dia que eu trabalhei demais. Nossa, trabalhei muito hoje. Fiquei correndo aqui. Se eu levantar, vocês vão ver que eu tô só de blazer, camisa e short, porque a gente só se engana assim, né, nas lives da vida aí, né? Mas tá bom, gente. Falar do livro do Apocalipse para mim é maravilhoso, né? A minha conversão se dá estudando o livro do Apocalipse, né? Eu tenho um canalzinho aí que eu brinco aí de falar alguma coisa aí, algumas coisas na internet. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se tá certo aqui. Vamos ver se é isso aqui. Ver se aparece aí. Apareceu alguma coisa aí? Apareceu. Oh, compartilhei errado ainda. Pera aí que. Tô aprendendo a mexer nesse show. Interromper. Aperta aqui. Janela. Apresentação de slide. Esse aqui, ó. Vamos ver. Agora vai. Aí, ficou certo. Agora ficou certo. Aí, a canetinha. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, tem vários vídeos, lives, né? A gente fez aí, tem um trabalho no YouTube, no Instagram, aí vocês podem seguir a gente lá, tá bom? Então, eu perguntei para o Tiago se vocês haviam estudado o Daniel, né? Porque Daniel é a chave para entender o livro do Apocalipse, né? Se você compreendeu bem o livro do Daniel, fica fácil acrescentar informações, né? Porque existe uma revelação, a gente chama de revelação progressiva, né? Desde lá, iniciando em Daniel, capítulo 2, tal, né? Então eu vou tentar recapitular algumas coisinhas aqui e nós vamos avançando. Também, se houver alguma pergunta, eu tenho dificuldade para ver a tela. Acabei de falar para o Tiago que o meu monitor está queimando, né? Mais um gasto aí que eu nem sei como que eu vou arrumar, mas eu não consigo enxergar vocês. Eu tô parecendo Paulo, né? Quando viu o sacerdote lá, chamou de parede esbranqueada, né? Que não dá para ver nada aqui. Mas vamos lá. Aí vocês chamam o Tiagão aí e ele dá um toque para nós aí. Aliás, Tiago é o que não falta aí na sala, né? Rapaz, tem Tiago para todo lado aí. Beleza, vamos lá. Eu começo a ficar nervoso, eu falo mais que com os cotovelos aí, gente. Então vai. Beleza, deixa eu apertar o botão. Olha lá. Bom, é uma série que eu tenho lá no meu canal. Apocalipse Agora. Vocês podem assistir. Esse material aí, PowerPoint, tá? Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Usem, abusem aí, tá bom? Pode passar na igreja, beleza. Muito bem, vamos recapitular. A revelação, então, ela é progressiva, né? Quando eu falo que é progressiva, a luz que é dada, ela nunca vai contra aquilo que foi revelado, tá? Também só para a gente entender um pouco melhor, não é que a verdade é progressiva, a verdade é a verdade, né? Ela é absoluta. Mas o conhecimento sobre essa verdade, ela vai ampliando, entende? Então sempre há um acréscimo. A teologia diz que a revelação ela é acumulativa e progressiva, beleza? Muito bem. Então lá, as profecias se cumprem no decorrer da história. Isso na teologia nós chamamos de historicismo, né? Existe o preterismo, a escola de interpretação, que entende que o Apocalipse e as profecias todos foram no passado, né? Isso foi a teologia católica que veio com essa ideia, né, de interpretar as profecias, entendendo que tudo no Apocalipse já se aconteceu e só falta a volta de Jesus. Também existe uma outra escola de interpretação chamada futurismo, né, que entende que é tudo no final, tudo vai ser lá na frente, né? Nós, adventistas, entendemos que as profecias se cumprem no decorrer da história, né? É o historicismo. Tem também outra escola de interpretação, né? Tem o idealismo. O idealismo vai olhar o Apocalipse como algo mais devocional. É mais ou menos assim, tá? Nós não temos tanto é claro, nós fazemos aplicações, tiramos a palavra de Deus, principalmente o Apocalipse para nós, né? Mas existe uma verdade ali, existe um objetivo nas profecias, né? E a gente entende que esse objetivo eles são cumpridos no decorrer da história. Só lembrando em Apocalipse que chifre em profecia são símbolos de reino e poderes, né? Vocês vão ver esses símbolos se repetindo, né? E sendo ampliados no Apocalipse. E também o Daniel fala sobre um chifre pequeno que atuou na história por 1260 anos, né? Nós cremos que esse período começou no ano 538 a 1798. Ali conhecemos e chamamos como supremacia papal,
onde esse poder reinou soberano e fez o que quis e deitou a verdade por terra, né? Depois nós temos a restauração da verdade, que começa no tempo do fim. Nós entendemos que é em 1798, né? Quando o Papa Pio VI é preso, a Revolução Francesa, aquela coisa toda lá, né? Muito bem. Também em Daniel nós vimos sobre o início da purificação do santuário celestial, que é uma resposta de Deus para trazer justiça ao seu povo, né? Então, nós temos ali o início da purificação do santuário e Deus trazendo justiça para o desencadear dos eventos finais, né? Muito bem. E Jesus, em 22 de outubro de 1844, inicia uma nova fase do seu ministério. Agora, além de intercessor, ele passa a ser juiz, né? É um tema fundamental no livro de Daniel, que vai refletir em Apocalipse. Bom, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, a gente vê um pouco diferente, né? A literatura apocalíptica, ela tem alguns teores, né? Por exemplo, a teologia apocalíptica, ela aponta para o escatom, para o fim, né? O Daniel também tem literatura, nós podemos considerar uma literatura apocalíptica, mas dentro do livro do Apocalipse, de Daniel, existem histórias, né? Histórias. O livro do Apocalipse, ele tem essa literatura apocalíptica porque ela é toda apontando para o escatom, né? Então ela tem ela é um pouquinho diferente de Daniel, né? Ela é mais, pode dizer, mais pura, né, em relação a profecias para o fim, né? Então vamos lá, ó, quando você olha para o livro, você vai entender o seguinte: existe ali correspondências, né? Olha que interessante. Nós temos ali as 7 igrejas, né, falando sobre Cristo aconselha a sua igreja que se encontra espalhada por várias cidades. Aí lá em Apocalipse 21, Cristo recompensa a sua igreja, que agora desfruta a paz e se encontra reunida numa só cidade. Existem paralelos, cara. Olha que interessante. Cristo e os 7 candeeiros. Cristo é a lâmpada eterna. Então existe essa correspondência. É maravilhoso isso, né? Interessante que no Apocalipse não tem coincidência, tá? Não existem coincidência. Costumo dizer que existem Jesuscidência, tá? Tudo tem um propósito. A estrutura do livro não é de qualquer jeito, né? A gente imagina João escrevendo de qualquer jeito, lá escreveu, teve a revelação, tal, mas não é bem assim. Até a maneira de colocar os blocos, ela tem importância, né? E tem um propósito. Então depois nós temos lá 7 selos, a correspondência, no capítulo 19, as 7 trombetas, as 7 pragas, né? As 7 trombetas é o juízo de Deus ao longo da história com misericórdia. Após o fechamento da porta da graça, nós temos as 7 pragas, que agora não tem graça, né? Agora é sem misericórdia, né? E temos outra estrutura que é o grande conflito e o final, ali, a destruição desse poder que se levanta contra o povo de Deus, né? Essa é uma das formas de dividir o livro. Existem outras, né? Vou apresentar uma outra aqui também que é interessante, né? Que é a estrutura quiástica. A Bíblia toda, a literatura judaica gosta de escrever assim, né? Nós brasileiros, né, na nossa literatura, a gente muitas vezes quando está escrevendo, a gente fazemos rimas, frases que combinam uma com a outra em sequência. Já os judeus, eles têm uma forma quiástica. O que é essa forma? Olha, interessante, existe o prólogo, que é o início, que também vai bater com o epílogo, a parte final. Então, a parte A do livro corresponde à segunda parte, a última parte do livro. Aí, a segunda parte do livro, Promessas para um Vencedor, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, e nós temos agora o cumprimento das promessas para o vencedor, que é no capítulo 21 e 22. Olha que legal. Depois a terceira parte, que é a parte C, podemos chamar, que é o trabalho de Deus para a salvação da humanidade, lá na parte C2, posso dizer assim, né? O trabalho de Deus para a salvação da humanidade completo, está completo. Olha a correspondência. Nós temos a ira e a misericórdia de Deus atuando juntas, aí depois a ira final de Deus destituída de misericórdia. Ó. Depois nós temos o compromisso de João para profetizar, né? De anunciar, né? E nós temos a igreja agora proclamando o evangelho nos últimos dias, que é o capítulo 14, vocês vão estudar as 3 mensagens angélicas. E no centro do livro, que aí nós entendemos que é o supra-sumo, né? É o que nós chamamos o grande conflito, né?
Quando João vê o santuário no céu, abre-se o véu ali, aquele momento, e ele vê a Arca da Aliança, né? E ali é o centro do livro, que é do capítulo 11, verso 9 a 13, verso 18. Beleza? Entenderam essa questão de estruturas aí e tal? Agora, outro resuminho que eu fiz aqui, que nos ajuda a ter uma visão panorâmica, né? Para você entender o livro, eu vou falar o que o meu pastor de Apocalipse falou na faculdade, né? Ele falou assim, ó, leia, 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 leia. E eu lembro de uma semana, né, a gente tinha que apresentar um relatório, eu li 20 vezes, né, o livro do Apocalipse. E quando você lê várias vezes, aí a cabeça começa a absorver e você começa a entender repetições, estruturas. Então leia, 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 que a tua cabeça vai começar a mapear, né? Você vai começar a entender, o capítulo 15 é esse assunto, o capítulo 2 fala esse assunto, né? Isso é muito interessante. Então vamos lá. Olha lá. No capítulo 1, 2, 3, nós temos introdução, revelação de Jesus a João e as 7 igrejas, né? Cena do primeiro século, realidade das igrejas que se repetirão ao longo da história até a volta de Jesus. Capítulo 4 e 5 temos Deus sendo entronizado, né? Entendemos que ali ocorre no ano 31, a ascensão de Jesus ao céu. Capítulo 6 vai falar da abertura dos selos, que representam a pregação do evangelho e o seu resultado. Capítulo 7 é um interlúdio, é como se fosse um parênteses, né? João está tendo aquela revelação, de repente ele vê uma outra coisa, é como se fosse um parênteses. Aí ele volta a falar no capítulo 8, que é a abertura do 7º selo, né? Eu tenho um vídeo lá falando sobre esse silêncio no céu, né? Não sei se vocês já estudaram sobre o assunto, eu tenho uma teoria lá que eu falo sobre esse silêncio do céu aí. Muito bem, que é a abertura do 7º selo. Capítulo 8 e 9 são as trombetas, a parte mais complicada do Apocalipse. Eu lembro que o Tiago pediu para mim assim, pastor, tem o capítulo 8 e 9. Eu falei, deixa quieto, não, deixa quieto. Gente, o capítulo 9, quando fala da 5ª trombeta, pra você ter ideia, no meu canal tem uma série das trombetas, né? Eu gravei as 4 primeiras, é fácil, assim, modestamente é fácil, né? Mas a 5ª trombeta, gente, é algo assim, difícil. Difícil. Então eu estou criando argumentos ainda, estudando sobre o assunto para poder continuar a minha série. Então eu parei na 4ª trombeta no meu canal falando sobre trombetas. Né? Depois do capítulo 10, 11 e 14, nós temos capítulo 10 ao 11 aqui, até o verso 14, tem um interlúdio. É outro parênteses que acontece no meio do livro. Né? E aí no capítulo 14 nós temos a pregação global. Que mais aqui? Capítulo 11, 15 ao 18, tem o toque da 7ª trombeta, né, o fim da graça, o momento que termina tudo. Deixa eu explicar o que é importante para você. Não tente compreender o livro do Apocalipse de maneira linear. Não dá certo. Existem alguns erros de interpretação, porque as pessoas pensam assim, a mente ocidental do século XXI. Todo livro tem um começo, meio e fim. Então a gente pensa de maneira linear. Os judeus não, vocês perceberam que existem estruturas. Então o livro do Apocalipse diz assim, ele avança até o fim, depois volta. Avança até o fim, então ele revela. Quando ele retrocede, ele vai avançar com mais amplitude, com mais ampliação. Então, é dessa forma, ele vai, retrocede e avança. E aí ele vai fazendo assim, entende? Então, por isso que você vai encontrar, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai ver a última igreja, é o final. Depois retoma com a introdução do Jesus no trono, aí o capítulo 6, a pregação do evangelho, até o final. Né? As trombetas, volta no primeiro século, depois vai até o final. Então fica nesse vai e volta. Né? A única coisa que para de fazer esse vai e volta é no capítulo 15, é quando fecha a graça. Aí acabou, fechou a porta da graça, não tem volta não, é só avanço. Tá? Então vamos lá. A Arca da Aliança é vista no capítulo 11, capítulo 12, o grande conflito e a estratégia de Satanás para destruir o Messias, é o nosso assunto hoje, né? E o remanescente. Capítulo 14, enquanto o povo de Deus é perseguido no tempo do fim, o que ele faz? Fica chorando, choramingando, se escondendo, como muitos, vão se esconder. Não, prega o evangelho. A nossa função, ou o que Deus nos chamou não é para fugir de perseguição, é para pregar o evangelho. Né?
Eu vejo muitas pessoas preocupadas com perseguição, né? Esquece isso. Pense no teu propósito. Você foi chamado para pregar a verdade de Deus, né? Então, pense nisso. As 7 pragas e o fechamento da porta da graça. A meretriz é apresentada, né? Babilônia. Depois, como é destruída, como vai ser destruída a Babilônia. Capítulo 19, aí temos a volta literal de Jesus. Fantástico. Capítulo 20, a prisão de Satanás e o milênio. Capítulo 21, a nova Jerusalém é apresentada. E capítulo 22, palavras finais. Tá? Então, uma estrutura que eu montei aí de maneira simples, né? Eu não sou um design gráfico, mas eu tentei aí fazer de uma forma que vocês compreendam aí, tá? Então, vamos lá. Vamos ao que interessa de hoje, que é o capítulo 12 de Apocalipse. Diz o seguinte, os primeiros versos, ó. Presta atenção nos detalhes, nos adjetivos, no substantivo, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. O capítulo 12, então, João olha e entenda uma coisa, ó. João realmente viu isso? Sim. Foi mostrado uma cena de ficção. Foi mostrado para João símbolos. Por que, pastor? Deus, então, já não mandou o significado? Porque ele só mandou símbolos. E João escreveu os símbolos, tá? Então, João realmente olhou para o céu e viu uma mulher desse jeito que ele descreveu aí. Agora, nós que recebemos os símbolos, nós vamos agora descodificar, né, os símbolos. Talvez vocês já tenham falado sobre os símbolos, né, mas só para vocês entenderem. Por que Deus se apresentou em símbolo? Algumas hipóteses, né? Eu estou escrevendo um livro, se Deus quiser, só falta 2 capítulos para ser escrito, sobre interpretação profética, né, na visão adventista. E um dia sai, em nome de Jesus, um dia sai esse livro. O livro, os símbolos, eles são dados por Deus porque, de alguma maneira, o símbolo, ele compacta, de alguma forma, ele condensa um significado. Né? Por exemplo, se você vê um leão, um leão. Tá, o leão é símbolo do quê? De reinado. Estou pensando aqui, né? É o rei da selva, é um animal feroz, é um animal selvagem. Olha quanta informação numa imagem. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, um símbolo, ele condensa, ele compactua um significado grande, né? Então, um símbolo consegue fazer isso. Outra coisa, Deus precisa se revelar para nós. Então, ele vai partir do conhecido para revelar o desconhecido. Tá? Então, assim, como ele vai falar de algo que nós nunca vimos, né? Então ele precisa apresentar algo conhecido da mente humana para que a mente humana consiga visualizar o desconhecido. Né? Por exemplo, se eu pedir para vocês me descrever aí, sei lá, um parapêndio vertical. Alguém pode descrever para mim um parapêndio vertical? Vocês não vão saber. O que eu nunca vi, pastor? Nem sei o que é. Então, veja como que é. João não sabe o futuro. Nunca viu o futuro. João nunca viu a eternidade, o eterno, o divino, o sagrado. Então, para que Deus revele o desconhecido, o futuro, o eterno, o imaginável, Deus precisa mostrar o conhecido para revelar o desconhecido. Tá? Isso aí daria mais de uma aula para explicar isso aí. Então nós temos símbolos aqui no livro do Apocalipse. João vê símbolos e agora a gente consegue decodificar esses símbolos com a própria Bíblia, com a história, com a cultura, com a geografia. É possível descodificar aí os símbolos. Ok? Bora lá então? Vamos ver os símbolos que é apresentado aqui. Então nós temos uma mulher vestida do sol, com coroas, pisando na lua. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem que encontrar as correspondências. A própria Bíblia vai explicar. Quando a gente não encontra na Bíblia, o próximo passo agora é a questão histórica, cultural, geográfica, como eu falei para vocês. Né? Então, vamos lá. A mulher vestida do sol. Existem inúmeros textos no Antigo Testamento em que o sol representa a santidade.
o sol representa a justiça de Deus, ou até mesmo o próprio Deus. Então nós temos uma mulher que ela está revestida de santidade, né? Ela está revestida de pureza, né? Então tem esse sentido, né? Jesus não é o sol da justiça que nós falamos, né? Então tem esse sentido aí. Ok, avançando. Outra coisa, né? Mulher, vamos falar aqui da mulher também. Mulher em profecias, nós vamos encontrar que mulher também é o símbolo do povo de Deus. A gente acaba de alguma maneira, como posso dizer, prematura, ou acaba dizendo assim, mulher é igreja, mas mulher não é igreja. Mulher representa povo de Deus, tá? Por quê, pastor? Porque essa mulher é o povo de Deus, né? Que é revestido da justiça, que é revestido da santidade de Deus, é um povo santo, né? E aí diz que a mulher está o quê? Depois vai falar, né? Que ela está grávida. Essa mulher é o povo de Israel que pariu, né? Que teve o Messias. Então a igreja, ela vem depois de Jesus, ela não pode vir antes de Jesus. Então quando você vê mulher em profecia, principalmente nesses primeiros versos do capítulo 12, representa povo de Deus. Povo de Deus. Depois, essa mulher, sim, vai representar a igreja que nós conhecemos, após Cristo, né? Porque a igreja vem após Cristo, entende? Então, primeiramente, povo de Deus, mulher representa povo de Deus, tá? Então é um povo que tem a justiça, né, do seu Deus, a santidade. Muito bem. Diz que tem a lua debaixo dos pés. Vários teólogos adventistas vão, de alguma maneira, tentar dar esse significado dessa lua, né? Alguns vão pensar assim, ó, a mulher, ela reflete o sol, né? Deus é o sol, e a luz é um astro que não tem luz própria, mas ele reflete a luz solar. Logo, olha só como eles vão inserindo o pensamento, né? Logo essa mulher, ela pisa na lua, porque a sua base está sobre algo que reflete o caráter de Deus, que reflete a luz de Deus, reflete a revelação de Deus. Então, alguns teólogos vão dizer assim, que essa lua representa as cerimônias, os sacrifícios que eram feitos, que representava Cristo. Alguns teólogos vão dizer que esta lua embaixo dos pés é a palavra de Deus, que reflete a luz, o caráter de Deus. Então, esse povo, revestido de santidade, tem como base a palavra de Deus, os sacrifícios e as cerimônias que anunciava o Cristo, né? Então, existem essas possibilidades. Eu não vou dizer assim, é isso e aquilo, né? Mas para vocês pensarem um pouquinho, por ela estar pisando, né, é a sua base. E a sua base é um astro que reflete a luz do sol. Então, ela não tem luz própria, ela reflete algo. Então, esse povo, revestido de santidade e justiça de Deus, tem como base a palavra de Deus, a cerimônia e o sacrifício que aponta para Cristo, né? Então, assim, existe um conjunto, uma redundância de informação aqui, tá? Então, vamos lá. Lembrando que os símbolos, é importante que você não tente entender ele isoladamente, né? É um conjunto, é uma mulher, ela tá completa, vestida, com coroa e pisando na lua. Então é um conjunto, né? Ó, diz que tem 12 estrelas, ó, interessante. 12 estrelas, quando você vai em Gênesis, você vai encontrar lá, lembra o sonho de José? Lembra o sonho de José, que tinha o sol, lembra? Ó? A lua, lembra? E as 12 estrelas, que a estrela se curvavam, lembra? Que se curvavam, depois teve os feixes, mas ali aparecem as estrelas. Então, a coroa que ela está usando aqui é a coroa Estéfanos, né? É a coroa de vitória. No grego existem duas palavras para coroa, né? Coroa diadema, que é uma coroa real que se coloca no rei, né? E a coroa Estéfanos, e a que ela está aqui é a coroa Estéfanos, né? 12 é a simbologia do povo de Deus, os 12 patriarcas, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, né? O 12 é o povo de Deus. Tá vendo a redundância de informação? Mulher, povo de Deus, a revestida da justiça, tem como base o Antigo Testamento, as cerimônias, a palavra de Deus, né? É o povo de Deus. É o povo de Deus. Tá vendo? É um conjunto de símbolos. Muito bem.
Ela está grávida, e aqui é muito legal, cara, muito legal, né? Porque a gente vai ver que quando nasce esse filho varão, é Jesus Cristo. E qual é o povo que deu o Messias para nós? Né? Da onde veio Jesus? Veio dos judeus. Né? A lei veio da onde? Dos judeus, dos hebreus, no caso, né? Falando um pouquinho mais para trás, né? Então ela está grávida. E olha que legal, grita com dores de parto. Se você vai no Antigo Testamento, existem dezenas, centenas de profecias messiânicas anunciando, gritando para o mundo que o Messias estava chegando. Entende? Então aqui se grita com dores de parto, o Antigo Testamento, as profecias messiânicas dizendo, o Messias está vindo, o Messias está vindo. Tá? Então sai do povo de Deus o Messias. Estão comigo? Só dá um joinha se está tudo certo. Aí, tô vendo o dedinho, beleza. Tormento para dar à luz. E aqui a gente já começa a encontrar um marco temporal. Isso é importantíssimo, tá? Eu dei o nome de marco temporal, né? Não li sobre isso, não vi na literatura, mas eu dei o nome de marco temporal. Apocalipse capítulo 12, verso 1 e 2, me dá um marco temporal. Que marco é esse, pastor? É do ano 31, né, é o ano do nascimento de Jesus. Né? Então nós estamos na primeira década, aí do primeiro século. Então ali nós temos um marco temporal. Porque foi ali que Jesus nasceu, esse momento que o Messias vem ao mundo, né, e diz que estava com tormento para dar luz. E quando você vai nos evangelhos, você vai ver que Herodes tentou matar Jesus, lembra? Aquela dificuldade toda, tal, né? Então foi com tormento que o Messias nasceu. Interessante, né? A gestação e, por exemplo, o nascimento do Messias, ele veio num momento tenso da história. Tenso, né? Tenso para os judeus que estavam escravos, né? Apesar de não era uma escravidão como nós conhecemos hoje, mas o grande povo judeu, vivia escravo em sua terra, né? Triste. Muito bem. Avançando. Os versos agora 3 e 4. Olha lá. Viu-se também outro sinal, né? Esse sinal aqui, gente, é a palavra semaion, que é realmente um código, é realmente um símbolo, tá? Muito bem. No céu. E eis um dragão, olha que interessante, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então vamos ver os pontos aqui. Olha lá. O dragão grande e vermelho. Né? Dragão é um animal mitológico, né? O dragão é uma serpente alada. Né? Interessante que existem relatos, mitos, né? Que a serpente antes do pecado era um animal bonito, belo, né? Com asas. Né? E por que a gente deduz isso? Porque a punição para a serpente, lembra a serpente que Deus olhou e amaldiçoou o animal? Foi para ele rastejar, né? Então, se a punição era para rastejar, logo esse animal teria ou patas, né? Ou asas. Olha que interessante. Grande. Interessante que olha como os símbolos eles são dinâmicos, eles não são estáticos. Você já sabe que esse dragão grande vermelho aqui é Satanás, né? Satanás. Porém, todavia, entretanto, Satanás, o grande dragão, ele está comandando um grande exército, um grande poder, né? E vermelho, né? Dragão grande e vermelho. Nós temos aqui Satanás comandando o Império Romano, Império vasto, né? Símbolo vermelho, né? Até vai aparecer depois em Babilônia esse vermelho, né? Vermelho do sangue dos mártires, né? Então, esse dragão a gente pode corresponder com Satanás, mas Satanás ele atua nos bastidores, instruindo, inflamando, né? Incentivando os poderes para destruir o povo de Deus. É assim toda a história, perceba. Imagina agora o nascimento do Messias, ele estava doido para de alguma forma fazer com que as profecias de Daniel não se cumprissem. Né? Lembra das profecias das 70 semanas? Ele ia fazer de tudo. Que é um cara que conhece de profecias, é esse camarada aí, né? Esse camarada não, esse encardido, né? O encardido aí conhece muito bem. Ele sabia que está para nascer o Messias. Enquanto o povo não sabia,
Tem um relato no Dejeto das Nações, gente, maravilhoso. Maravilhoso assim, a riqueza de detalhes. Mas Ellen White fala que o povo não esperava o Messias, né? Que os anjos visitavam Jerusalém naquela noite para anunciar e ninguém estava esperando, né? Por isso que eles foram lá nos pastores, foram anunciar, né? E vocês sabem por que eles anunciaram para os pastores? Eu ficava pensando, meu Deus, tanta gente para contar notícia, vai contar para o pastorzinho que está lá no meio do mato? Tanta gente, né? E olha só, os pastores, gente, eles eram nômades. Então eles trabalhavam, acordavam cedo, olha, choveu naquela região, eu vou para lá levar os gados, né, as ovelhinhas. Aí acordar, já tinha ido lá, falar, e onde eu vou amanhã? Ah, amanhã eu vou para aquele lado. Então os pastores andavam toda a região, e eles andando, encontravam pessoas e anunciavam as boas novas do nascimento do Messias. Hoje nós temos o WhatsApp, a mídia social para anunciar, né? Antigamente era só contar para os pastores. Eles iam fofocar para toda a região as novidades, né? Muito interessante. Olha só João Batista. A gente fala assim, João Batista pregava no deserto. A gente fica imaginando ele no meio do nada, árido, falando, né? Não, João Batista era estrategista. Ele parava onde tinha água, porque as caravanas passavam para se abastecer, e ali ele aproveitava toda aquela audiência para pregar o evangelho. Olha que legal, né? Vai lá, vamos lá, avançando. 7 cabeças e 7 diademas, né? 7 cabeças. Perceba, lembra que eu falei para vocês que a Bíblia ela vai avançando, ela vai progredindo na revelação, né? Se você olhar lá em Daniel, deixa eu pegar aqui. Eu não consigo enxergar, eu acho que vocês estão vendo aí, né? Aqui é o capítulo 13, né? Mas tem aqui, ó, não é o dragão, esse aqui é a besta que sobe do mar, é o capítulo 13, tá? Capítulo 13, estão vendo aí? Então, aqui tem 7 cabecinhas, né? 7 cabeças. E por que? Interessante, ó, 7 cabeças num animal só, tá? Num animal só. Mas da onde vem essas cabeças, pastor? Opa, bora lá explicar para vocês. Rapidinho aqui, ó. De forma didática. Minha filha é doida para pegar isso aqui. Vamos lá. Primeiro temos a cabeça do leão. Lembra do leão? A cabeça, ó, uma cabeça do leão. Uma cabeça do leão. 2 com a cabeça do... Lembra do urso que sai lá? O ursinho, beleza? Agora 2 com mais... Colado. Lembra do leopardo? Quantas cabecinhas tem? 4, né? Lembra? Então são 2, 4, 6. E, claro, o animal terrível e espantoso, né? Com uma cabeça. Então são 7 cabeças. 7 cabeças, tá? Por isso é 7 cabeças. Então esse símbolo, no caso do dragão, ele reúne os 7 poderes de todos os reinos, tá? Num animal só. Então, quando a gente pensa em 7 cabeças, nós estamos falando de um poder. Lembra do conjunto de símbolos? O capítulo 13, vocês vão estudar, é um animal híbrido. Ele é desfigurado, né? Porque ele é um ajuntamento. Ele vai ter pata de urso, boca de leão, pele de leopardo. Vocês vão ver isso lá no capítulo 13, né? Deixa eu pôr meus brinquedinhos aqui, do lado aqui, ó. Beleza. Tô parecendo criança com esse negócio aqui. Aí. Muito bem. Então, as 7 cabeças, para vocês entenderem, são os reinos, os poderes que Satanás, ao longo da história, perseguiu o povo de Deus e tentou obstruir o nascimento do Messias, tá? E, pastor, e 7 diademas? Lembra que diademas é coroa real, né? Então tá aqui, ó. Olha que interessante. Uma curiosidade, se você está com a Bíblia, deixa eu mostrar algo para você que eu escrevi recentemente, mas não está organizado as ideias, né? Mas, ó, vai para o Apocalipse capítulo 12, né? Você está com o capítulo 12 aberto? Olha que legal, gente. Isso aqui eu apresentei uma vez num seminário, aí tinha um doutor em Apocalipse presente. Pensa numa tremedeira que me deu, né? Um simples bacharel em teologia, falando para um doutor em Apocalipse. Aí eu apresentei, ó, Apocalipse 12, cadê? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, rapidinho. A gente não... Cadê João? Apocalipse, pronto, achei aqui. Ó, Apocalipse 12, você leu aí, ó. 12, verso 3. Vamos ver se é isso mesmo aqui, ó. Isso mesmo, ó. Viu-se também. Eu podia até voltar aqui, pô. Mais fácil para mim. Ó. Olha aqui, ó. Diz que, ó,
7 cabeças, né? Ó, 10 chifres. E nas cabeças, 7 o quê? Diademas. Então perceba, no capítulo 12, o dragão tem coroa na cabeça. Na cabeça, né? Ok? Agora vai no capítulo 13, ó. Vai no capítulo 13, verso 1. 13, verso 1. Diz assim, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Olha lá, bem parecido. Porém, todavia, entretanto, diz assim, ó. Sobre os chifres, que tinha nos chifres, diademas. Pastor, tem diferença? Tem. Primeiro, o dragão tá na cabeça, a coroa. Agora, no capítulo 13, não sei se dá para enxergar aqui, ó. A coroa tá no chifre, tá vendo aqui, ó? No chifre, tá vendo? Tá vendo? Então saiu da. Não que saiu da cabeça, mas estava na cabeça, agora foi para o chifre. Tá? Agora olha que louco, ó. Vai no capítulo 17. Capítulo 17, vai lá. Capítulo 17, onde você vai ver esse símbolo aqui, ó. A meretriz lá, esse símbolo aqui, ó. Capítulo 7, verso. Cadê a besta? O anjo transportou. Aqui, achei, ó. Verso 3. Diz assim, ó. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, olha lá, vermelho. Besta repleta de nomes de blasfêmia. Ok, ó, com 7 cabeças e o quê? 10 chifres. Pergunta, cadê os diadema? Cadê as coroas? Não tem coroa. Não tem coroa. A coroa sumiu. Pastor, por quê? E aí onde eu tento explicar. No capítulo 12, o dragão, cada cabeça representa um império. Um império. O reinado de Babilônia, uma cabeça. A coroa está sobre a cabeça, o rei Nabucodonosor. Entende? No capítulo 13, a coroa está no chifre. Não são mais governos, como posso dizer, mundiais. Mas são 10 reinos que se fragmentam e têm a sua coroa. São os 10 chifres. Vocês vão estudar no capítulo 13. Estão pegando o raciocínio? Capítulo 12, o dragão representa... Cada cabeça tá a coroa, que é Babilônia, Medos Persas, são reinados gigantescos, entendeu? Já no capítulo 13, que a coroa está no chifre, são os 10 reinos, né? Os 10 reinos que se fragmenta do animal terrível espantoso, ou de Roma, né? Fragmenta, e agora cada um se torna um reino, e tem a sua monarquia. A monarquia, posso falar, tá? Quando você vai no capítulo 17, que está falando sobre o tempo do fim, não tem diadema, sabe por quê? Porque agora não é poder monárquico, não é um rei que governa, mas são poderes políticos, que não tem coroa. Entendeu? É muito louco isso, tá? É um detalhe aqui, não sei se faz diferença para você, mas assim, espetacular. O capítulo 17 está falando de um poder místico atual dos nossos tempos, tá? Não tem coroa, não tem, é um poder político agora. Não é esse poder monárquico, né? Muito bem. Então vamos lá, avançar aqui, senão eu me empolgo aqui e vai ficar até meia-noite aqui. Bom, os 10 chifres, né, que representam poder, reinos e rei, né? A sua cauda, quando você vai para Isaías 19, verso 7 ou 7, 19, diz que cauda significa engano, tá? Então esse dragão, com seu engano, ele arrastou a terça parte das estrelas, das estrelas para a terra. Aqui, gente, nós temos também um marco temporal, né? Que marco temporal é esse, pastor? Quando foi que um dragão, com sua astúcias, engano e mentira, arrastou os mensageiros, a terça parte dos mensageiros, estrela também pode ser traduzida como mensageiro, para a terra? Em que momento foi isso? Foi aquela expulsão que houve no céu. Lembra no céu que o Lúcifer foi expulso com seus anjos? Então aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso 4, nós temos um marco temporal de uma primeira expulsão que houve no céu. Por que você está falando, pastor, de primeira expulsão? Porque vai ter a segunda expulsão. Vai ter a segunda expulsão. Então, quando você falar sobre expulsão, lá no início, no princípio dessa batalha no céu, que foi expulso o dragão com os anjos, Apocalipse 12, verso 4, Ezequiel 28, Isaías 12, 14, 14, 12, 13, assim, né? Sempre confundo aí. Mas é isso. Muito bem.
Avançando então, vamos lá, vamos avançar aqui. No verso 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger, olha interessante, todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui também temos um marco temporal. Quando foi que esse filho varão nasceu? Primeira década do primeiro século, certo? Jesus. E quando foi que ele foi arrebatado para o céu? No ano 31, quando ele ressuscita, lembra? E ele vai para o céu. Tá vendo onde Apocalipse 12 está falando do período do nascimento de Jesus, mas também está falando sobre situações do passado, daquela expulsão de Satanás do céu. Tá? Muito bem, avançando. Vamos lá. Então nasceu o filho varão. Né? O filho varão é Jesus Cristo, nós entendemos, né? O nascimento de Jesus. Reger as nações com cetro de ferro. Aqui é um costume, gente, é um costume da monarquia do passado, em que quando era empossado o novo rei, ele colocava-se a coroa, né? E era dado para ele um cetro de ferro, né? Por que cetro de ferro? Porque na época era o material conhecido como algo forte, resistente, né? Hoje nós sabemos que tem outros materiais que não minérios, né? Minérios que é mais forte que o ferro. E eles faziam o quê? Eles colocavam vasos ou jarros de argila, de barro, né? Aí o rei, empossado com cetro de ferro, sabe o que ele fazia? Ele quebrava os vasos, quebrava ele, né? O que representava? O seu poder, né, sua justiça, a força do seu poder, e os vasos representavam seus inimigos. Então, seus inimigos cairiam por terra, seriam destruídos pela força e o cetro do rei, né? Então, é essa a ideia, ok? E mais? Foi arrebatado até o trono de Deus, né? Como eu falei na ressurreição de Jesus aí, quando ele sobe ao céu. Tá avançando. Tu viu o nosso tempo? Opa. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Agora vem aquela perguntinha. Lembra que no início a mulher, vestida do sol, representava quem? Israel. Ok? Agora, essa mulher que foge depois de ter parido o Messias, parido é até uma coisa feia de falar parido, né? Mas nasceu, deu a luz, né? Agora, essa mulher, gente, já não é Israel. Essa mulher quem é? É a igreja. Agora faz sentido a igreja. Entende? É só uma questão de semântica aí. A mulher, porém, fugiu para o deserto, né? Um lugar inabitado, onde lhe havia Deus separado lugar para que nele sustentem durante 1260 dias. Vamos analisar isso. Então a mulher foge para o deserto. Interessante que é um lugar vazio, né? Em Apocalipse 17, verso 5, diz que águas, mar, significa povos, nações, lugares habitados, né? Lembra que os animais, que eles saem da onde? Eles saem do mar, né? Dos povos, das nações, dos poderes, né? Então, se a mulher foge para o deserto, esse grupo, essa pessoa, os cristãos, o povo de Deus, eles se refugiam em lugar inabitável, em lugar que não tem acesso, né? Ela foge, diz aí, né? O que mais? Deus protege por 1260 dias a igreja. Lembra do período lá ai, caramba. Tempos, metade de um tempo. Aí Apocalipse 13 vai aparecer 42 meses. E aí tem 3 anos e meio. São símbolos do mesmo período, né? São 1260 dias, que representa 1260 anos, né? Porque 3 anos e meio são 42 meses, 42 meses são 1260 dias, em profecia dias equivale a um ano. Aqui. Eu sabia que eu tinha colocado, tá? Então nós temos lá em Ezequiel e Números, da onde nós tiramos dia, ano. Em profecia, quando aparece dias, nós entendemos que são anos. Então nesse período aqui, gente, que houve uma supremacia de perseguição contra o povo de Deus, que o povo de Deus estava escondido, onde a igreja romana se alinhou com o Estado, e ali teve atrocidades foram feitas, né? Nesse período de 1260 anos, Deus protegeu a sua igreja. Eu costumo dizer o seguinte: quando você pega a tua Bíblia, né? Você pega a tua Bíblia aí, ela é branquinha, escrita com palavras pretas, né? Tinta preta. Mas se a gente pudesse ver com os olhos da fé, a gente ia ver páginas e páginas ensanguentadas do sangue dos mártires, né? A Bíblia chegou até nós graças à morte, o esforço e a dedicação desses homens que fugiram e mantiveram a verdade
preservaram a verdade aí, né? Avancemos. Agora chegamos na batalha. Houve guerra, peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar, se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele, seus anjos. Olha aqui, alguns detalhes aqui importantes, né? Você só sabe que aquela serpente que estava lá tentando, né, enganando a Eva, e fez Eva e também Adão pecar, você só sabe que aquela serpente é o diabo só em Apocalipse. Olha que coisa louca, né? Você tem a informação de uma serpente, e aí em Apocalipse que você vai saber que essa serpente é o diabo. Né? O diabolos em grego significa aquele que foi lançado, né? Satã significa o acusador, né? Muito bem, ó, se chama diabo, o lançado, o atirado, né? E Satanás, o acusador. E o sedutor de todo mundo, né? Foi atirado para a terra. Vamos analisar isso. Encontramos aqui, então, a batalha no céu. E aqui, gente, lembra que eu falei que existe uma expulsão, aquela primeira no início? Agora nós temos a segunda expulsão. O que é isso, pastor? De acordo com Apocalipse 2, 7, 9, 10 e 11 que nós vamos ler, quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, e ele sobe ao céu e ele é entronizado, o rei do universo, é nesse momento que houve uma segunda batalha, né? É agora que Satanás não tem mais representatividade, né? Infelizmente, olha, antes da cruz, o representante do ser humano no céu, sabe quem era? O encardido. O encardido. Mas quando Jesus é entronizado, ele ganha agora, ele nos representa diante do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Né? Diz que foi expulso o acusador, a gente vai ler, né? Satanás, ele acusava você, não, eu não, né? Mas acusava os outros, nossos irmãos, diante do Pai. Hoje, olha que louco isso, vou dizer para vocês. Nem Satanás hoje tem autoridade ou relevância para te acusar diante do Pai. Só que tem irmãos que acabam acusando os irmãos e fazendo o papel de Satanás, que ele nem tem mais autonomia para isso. Entende? Hoje é como se Deus não desse trela, ou bolas, ou ouvidos para Satanás. Porque ele é um ser derrotado. A cruz do Calvário, ela mostrou para o universo que Deus tinha razão, que a lei de Deus é possível ser fiel e guardar a Deus, e que Satanás, o acusador, não tem razão em nada. Então hoje Deus não ouve Satanás. Você nem conversa com Satanás, né? Às vezes a gente cria tanto a teologia é incrível como muitos cristãos têm medo de Satanás. A gente dá muito crédito e muita autoridade para quem não tem, gente. É um animal, uma besta que foi derrotada na cruz do Calvário. Então pare de ficar dando crédito. O Satanás me tentou, é porque o encardido fez isso. Não é besteira. Muitas vezes a gente peca porque a gente não presta mesmo, a gente gosta de fazer o que não presta, né? Então, Satanás é um ser derrotado, né? Miguel e seus anjos. Não tenho tempo para explicar para vocês, mas Miguel a gente entende, crê que nós adventistas acreditamos. Até fiz um vídeo recentemente aí, deu uma polêmica aí, mas explicando, né, biblicamente, que o arcanjo Miguel é Jesus pré-encarnado, ou é a representação de Cristo em batalha, né? É como se fosse assim, gente. Não existe batalha entre Deus e Satanás. Não existe. É como se fosse um elefante brigando com uma formiga. Não existe. Para ter batalha, precisa pelo menos de 2 impérios ou 2 seres iguais, correspondentes, certo? Não tem como ter batalha em alto nível com pessoas baixo nível. Não existe batalha, existe massacre. Então, olha como Deus é justo. Olha que coisa assim, maravilhosa demais, né? Se Deus pensar em guerrear com Satanás, Satanás perdeu. Não existe batalha.
Mas até nisso Deus é justo. É como se fosse assim, imagina o Tiago aqui versus o Tiago 2, o Tiago 1 e o Tiago 2. O Tiago 1 é saradão, lutador de MMA, é o cara boxeador mundial, e aí vai lutar com o outro Tiago 2, que não tem as pernas, e é fraquinho, é aleijado. Aí vai ter luta, e vai ter massacre, destruição, entende? E sabe o que Deus fez? É como se Deus arrancasse os braços ou as pernas para poder lutar de igualdade contra Satanás. É muito louco, por isso que Jesus, ele veste a armadura do arcanjo Miguel, e aí Satanás é expulso, né? Olha que coisa louca, Jesus, ele luta em batalha com Satanás, com o nível de Satanás. É meio filosófico que eu estou falando para você, mas eu vejo que Deus, ele até na batalha, ele é justo, né? Então acreditamos que quando Jesus entra em batalha, porque quando Jesus morre, gente, Satanás de alguma maneira pensou que ele tinha ganhado o negócio. Agora eu provei para o universo que estou certo, né? Só que quando ele sobe ao céu para receber toda a autoridade agora, quem está sendo entronizado no céu? É Jesus. E vocês acham que Satanás ia sair do céu, que anos e séculos representando a humanidade, porque ele tirou da autoridade de Adão e Eva quando fez eles pecarem? Você acha que ele ia falar assim, não, tá bom, tô saindo, beleza? Não, houve pancada, eu acredito, houve pancada, entendeu? E foi expulso. Agora, olha só o detalhe, ó, e aqui eu quero terminar, tá? Foi expulso do céu e atirado para a terra. A resposta tá aqui, ó, tá? De tudo isso que eu tô falando, é só continuar lendo o verso e vocês vão perceber, ó. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pergunto para vocês, quando foi que Jesus foi declarado vitorioso? Foi na sua ressurreição, lembra? E ele lembra que ele desce depois, tem um momento que ele está com os discípulos e ele fala assim, ó, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos. Lembra disso? Então, Jesus só recebe poder e autoridade para ser o grande governante do mundo após após ter vencido a morte. Então, por isso que a expulsão, nós acreditamos que essa segunda expulsão, essa batalha aqui do verso 7, 9, 10, 11, 12, foi após a cruz, ó. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Tá vendo? O mesmo que acusa dia e de noite diante do nosso Deus, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus. Olha só. E vós que neles habitai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Agora olha o tempo, o marco temporal aí, ó. Cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo resta. Então, depois da cruz do Calvário, depois da ressurreição de Jesus, a entronização, Satanás foi colocado um prazo de validade nele. E pouco tempo resta para ele. Pouco tempo resta para ele. Por isso que ele vai descer agora com grande cólera para perseguir quem? A mulher, né? Deixa eu avançar aqui, ó. E chegamos então no verso 13, que aí vai explicar agora, vai começar a explicar esse depois da expulsão. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, né? Agora Satanás, todo ódio é contra o povo de Deus. Ele não tem como destruir Jesus. Ele já entendeu que ele não consegue, né? Que dera luz ao filho varão. Foram dadas à mulher asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Então Deus dá agilidade, rapidez para a igreja se esconder, se proteger, né? E no deserto, e seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos, metade de um tempo. É o mesmo símbolo de 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, tá? É que tempos, tempo e metade de um tempo, né? Não consigo fazer. São 3 tempos e meio, né? Que aparece também lá em Daniel. Que são, cada tempo é um ano, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio são 42 meses. 42 meses são 1260 dias. 1260 dias são 1260 anos em que Deus protegeu a verdade, né? E nesse momento onde teve a supremacia romana que perseguiu e tentou jogar por terra a palavra de Deus, né? Deixa eu avançar aqui, ó. Ok. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Água, então, Satanás, ele envia missionários, né? Missionários para poder destruir, perseguir. E olha que interessante. A fim de fazer que ela fosse arrebatada pelo rio.
a terra que socorreu a mulher abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado à sua boca. Nesse período dos 1260 anos, olha que interessante. Por causa da Inquisição e da perseguição que havia ali de Roma contra alguns que se declaravam contra Roma, né, e abraçavam a palavra de Deus, a Bíblia como regra de fé, esse povo, essa família saiu do antigo mundo e foi para o novo mundo. Onde era o novo mundo naquela época? Hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. E lá eles tiveram a liberdade, gente, para poder adorar a Deus e seguir a sua crença longe do poder romano. E a história conta que muitos enviados de Roma foram para dominar, catequizar. E o que aconteceu? Colocaram o povo para correr. Essa terra, pega a ideia, essa terra que abrigou a igreja, protegeu ela da intervenção do poder romano. Né? Interessante, que essa mesma terra que abrigou é a mesma terra que vai fazer o quê? Perseguir. Capítulo 13, tá? Muito interessante isso. Deixa eu avançar aqui, ó. Da boca do dragão arroja rios como água, a terra socorreu a mulher e engole a água, né? E aí terminamos com um verso precioso do capítulo 12, tá? Então diz assim: e irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Pega a ideia. Satanás, ele fica irado contra a mulher vestida do sol, lembra? Só que ele vai guerrear e tentar matar o restante da sua descendência. Quem é o restante da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. Ele transforma essa mulher vestida do sol, né? Ele converte ela numa meretriz, uma prostituta que tem como sustentação os poderes desse mundo. Então a igreja, que era o povo, a mulher, o povo de Deus, que era santo, revestido, uma mulher virgem, bonita, maravilhosa, agora vira uma meretriz, ele corrompe essa mulher. Então Satanás, ele apenas se ira contra essa mulher, mas quem ele quer matar e destruir são os fiéis, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, a conclusão do capítulo 12. Diz assim, ó: e se pôs em pé, quem se pôs em pé sobre a areia do mar? O dragão. E aí eu termino o capítulo 12. Satanás tenta perseguir a mulher, ele converte a mulher numa prostituta, ele destrói, ele desconverte, né? Porque uma prostituta, antes de uma prostituta ser prostituta, ela era virgem, né? Santa, perfeita, fiel, agora infiel, imperfeita, né? Aí diz que Satanás tentou destruir os restantes, tentou perseguir, mas não conseguiu, porque Deus estava protegendo, né? Aí diz que o dragão, ele pôs-se em pé sobre a areia do mar. Agora eu quero que vocês imaginem. O dragão na praia do mar. De um lado está o continente, a terra, certo? Do outro lado está o quê? O mar. Por isso, quando você vai no capítulo 13, verso 1, dá uma olhada lá. Já que Satanás não consegue matar os descendentes, ele não consegue, então qual é a estratégia dele? Capítulo 13, verso 1, próximo estudo. E vi emergir do mar uma besta, o poder. Satanás fala assim, eu não consigo destruir? Então peraí, eu vou levantar dos povos um poder. Que tinha 10 chifres, 7 cabeças, tal. Agora capítulo 13, verso 11. E diz o seguinte na minha versão, ó: e vi ainda outra besta emergir da onde? Da terra. E onde que a igreja estava se escondendo? Na terra. O poder do mar, o poder da terra se unem. E agora, no capítulo 13, eles vão destruir, tentar matar, aniquilar o povo de Deus. Entende? Capítulo 13. Próxima temporada aí. Beleza? Consegui. Descer a ladeira. Bênção de Deus, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Opa! E para encerrar com uma oração? Bora lá. Oremos.